conheço uns milagres desse aí, viu? Eu conheço uns milagres desse. Graças a Deus, graças a Deus. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Levante suas mãos, deixa eu ver sua mão, né? Deixa eu ver você. Todo mundo de casa? Amém. Quem estava comigo aqui no domingo, gente? Quem estava comigo no... Oh, gente, obrigado, viu, queridos? Muito obrigado. Esqueci de... Ou então a gente faz igual aquelas church, sabe? Tipo, fala um negócio, você bate o acorde, joga fumaça. Acho que meu TDAH nem deixaria fazer. Então, eu ia ficar assim, o que eu falei mesmo? Quem estava comigo domingo aqui? Quem estava comigo? Qual foi o tema da palavra de domingo? Propósito, né? O segredo da felicidade, está correto, foi o propósito. A gente descobriu que o segredo da felicidade está em viver o propósito. Lembra aqui da nossa dinâmica, né? Nós trouxemos o João, não é isso? O João, lembra da faca de serra? O João veio fortão, achando que ia sair bonito, saiu feio. Coitado, não deu conta de parafusar ali o parafuso, porque é uma missão difícil. Tinha a ferramenta, né? Uma ferramenta que não era própria para aquilo. E eu prometi no domingo encerrar essa mensagem hoje, é isso que eu vou fazer. Pega a sua Bíblia, põe no seu peito, fecha os seus olhos, eu quero orar, peça ao Senhor para falar com você. Pai, graças te damos pela sua palavra, que é viva, poderosa, eficaz. Senhor, nesse momento eu quero te pedir a tua graça, Senhor, a capacidade, ó Deus, de transmitir, apenas transmitir aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós nessa noite. Ó Deus, eu a partir desse momento coloco diante do Senhor todo conhecimento, Deus, toda a capacidade humana diante do Senhor e peço a Deus a graça do Senhor com aquilo que realmente importa, que é a palavra que vem do seu coração. Fala conosco nessa noite, muda a nossa vida, Senhor, transforma a nossa história, nos fortaleça nessa noite, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus. E a igreja diz amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias, graças a Deus. Projeta para mim, por favor, Provérbios capítulo 19, versículo 21, reforçando essa agenda maravilhosa. Sábado nós estaremos aqui no Arena. Eu quero convocar todo o nosso 1244. Essa reunião vai ser um marco, vai ser muito importante. Você não pode perder sábado. E domingo, né, nós teremos um evento para a criançada. Vai ser maravilhoso. Não deixa de trazer aí as suas crianças, em nome de Jesus. E se você ainda não tem crianças, só tem criança, então faça mais filhos, cresça e multiplique em nome de Jesus, amém? Provérbios 19, 21, vai. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: muitos propósitos há no coração do... Presta atenção aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos propósitos você já teve no coração? Quantas ideias você já teve no coração? Claro que coração é uma coisa muito empírica, né, filosófica, né? Na verdade nós temos isso na mente. Coração não pensa, é só um órgão, é uma expressão bíblica. Mas quantas ideias você já teve? Por exemplo, tem gente que muda de projeto a cada mês. Quem conhece alguém aí que volta e meia está começando uma coisa nova? Deixa eu ver você. Não é você, exatamente não é você. E se for você, em nome de Jesus eu profetizo, Deus vai te dar uma ideia sólida. Quero ver um amém, gente. É engraçado, porque nessa expressão Salomão diz que muitos propósitos há no coração do homem. Porque muitas vezes passa pelo nosso coração muitos projetos, né? Imagina uma pessoa, desde a sua concepção, ele cresce, ele se torna uma criança e agora é um adolescente, ele acha que agora o cabelo tem que ser vermelho, e aí muda agora a moda, o cabelo é roxo, e aí a calça, quem aqui é da época que a calça tinha que ser mais apertada? Deixa eu ver você, quem lembra dessa época? A moda agora mudou. Você percebeu que agora a moda... Tem uns meninos aqui da igreja que eu chego para eles assim, eu falo, meu irmão, quantos homens cabem dentro dessa calça, não é? Porque a moda agora é essa, não é? Coloca uma calça enorme ali e um tênis meio skatista, né? Houve-se um tempo que a camisa era mais justa. Quem é dessa época? Se você percebeu, eu ainda estou nesse tempo, né, irmão? Eu ainda não me atualizei, eu preciso atualizar o firmware, eu preciso fazer esse update, logo vou... Não vou, irmão. Não vou fazer isso em cima do altar. Mas nós mudamos muito com o passar do tempo.
Muito, 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 né? O mundo, outro dia eu estava conversando com o nosso bispo Daniel, ele estava na minha casa, a gente estava no discipulado, e eu estava falando alguma coisa com ele, e eu falei para ele que o mundo é cíclico. Você já percebeu que o mundo é cíclico? Nós evoluímos, e depois nós voltamos para o mesmo ponto. Por exemplo, quantos aqui se lembram da ascensão das lâmpadas brancas em casa? Você colocava a lâmpada de LED, o negócio agora é lâmpada... Mudou de novo a arquitetura. O que é bonito agora? Tem uma lâmpada amarela, é nobreza, é chique, não é? É importante, porque descobriram que o amarelo, na época das cavernas, era a cor do sol, uma coisa de louco. Então, durante a nossa vida, nós vamos alcançando, desenvolvendo muitos propósitos, né? Alguém diz, nossa, agora eu vou focar em fazer isso daqui, vou focar em fazer isso, daqui a pouco ele diz, na verdade não, eu vou vender tudo que eu tenho, vou comprar um carro, vou colocar uma lanchonete ambulante, vou sair por aí dirigindo. Aí ele roda um mês, ele fala, não, que coisa de louco, maluquice isso daí, não, agora eu vou vender agora num ponto físico, ele aluga um lugar. E nossa cabeça, ela recebe muitos propósitos, muitas ideias, e a Bíblia diz, eu gosto dessa expressão de Salomão, porque Salomão deixa claro que no nosso coração tem muitos propósitos. A gente volta e meia, a gente está se reinventando, mas ele diz, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Deixa eu te falar uma coisa, os seus propósitos pessoais até podem ter um prazo de validade, mas eu quero te dizer que existe um plano maior de Deus para você, e esse plano maior, ele não tem prazo de validade, ele é até o fim, e esse é um plano perfeito. Esse é um plano perfeito. O plano de Deus para você é perfeito. O plano é perfeito. Olha para o seu irmão e fala, o plano de Deus para você é perfeito. E aí alguém vai dizer assim, pastor, como pode ser perfeito? Eu estava vivendo minha vida longe de Cristo, e as coisas estavam indo até melhores do que estão agora. Eu disse sim para Jesus, e agora eu estou perdendo isso, agora eu estou abrindo mão daquilo, agora eu tomei um prejuízo, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma tribulação. Como pode o que eu estou passando ser propósito de Deus se está sendo tão difícil? Aí eu vou te dar dois conceitos. Fala comigo, foto e filmagem. Qual é a diferença de uma foto para um vídeo, gente? Qual que é a diferença óbvia? A foto é uma imagem estática. Nós pegamos ali agora o Gabriel e pronto. Nós pegamos e nós tiramos uma foto. Essa foto, ela representa o momento que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos saindo feios na foto, se é que você está me entendendo, irmão. Quem aí já passou por um tempo difícil na vida, mas um tempo difícil que se alguém tirasse uma foto, você ia estar com uma cara de derrota. Quem já passou por um tempo difícil assim? Mas qual é o nosso desafio com Deus? É entender que Deus não tem uma foto para a nossa história. Deus tem um grande vídeo que vai até o fim, e o que é importante saber é que se hoje nós estamos passando por um tempo de tribulação, o final dessa história é diferente, porque no final dessa história nós vamos olhar para os céus e nós vamos falar, eu sei de onde vem o meu socorro, eu sei de onde vem a minha provisão, eu sei de onde vem a minha força, e esse problema na minha família, ele não vai ser perpétuo, esse problema na minha saúde não vai ser perpétuo, esse problema financeiro não vai ser para sempre, esse problema emocional não irá ser para sempre, porque Deus tem uma história perfeita para mim. Esse é o plano perfeito. Esse é o plano perfeito. Então isso é importante, porque muitas vezes nós começamos algo com Deus, e porque alguma coisa não está indo bem, nós começamos a questionar, falando, será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Será que, o Mateus estava falando de líderes de célula aqui, meu irmão, quem nunca foi fazer uma célula, chegou na célula, você foi recebido igual o testemunho de Jeová, meu irmão, chegou lá, talvez nem te recebeu. Quem já foi fazer uma célula e não tinha ninguém em casa? Levanta sua mão, deixa eu rir de você. Olha aí, eu vou rir de você e de mim. Quantas vezes eu fui fazer célula, eu batia na porta, chegava no lugar, você já imaginou se eu tivesse parado naquilo ali? Você já imaginou se eu tivesse questionado o meu chamado, tivesse falado, não, esse negócio não é para mim, eu vou largar tudo e eu vou voltar para a quebradeira de novo?
Não, eu entendi que aquilo era apenas uma foto. A partir de hoje você vai entender isso. Alguma coisa ruim acontece na sua vida, você vai falar, não, isso aqui é só uma foto momentânea. Existe um filme completo, existe um filme perfeito, e esse filme, o roteirista desse filme é perfeito, quem planejou esse filme é perfeito, quem planejou esse filme já contou os meus dias, já conhece o meu passado, o meu presente, conhece o meu futuro, e Ele está cuidando de tudo, e logo, logo essa página vai virar. Olha para o seu irmão e fala, esse não é seu fim não, meu irmão. Fala para ele, a foto de hoje, você pode até sair assim, ó, fala para ele. Aí faz uma cara feia para ele, faz uma careta para ele. Fala, eu acho que você está meio assim, ó. Faz uma careta para ele, irmão. Ah, tá bom, isso aí é só careta, né? Uhum. Faz uma careta para ele aí, faz uma careta e fala, eu estou olhando para a tua vida hoje, eu acho que você está meio assim, ó, meio lascado, meio moído, meio coitado de você, que dó de você, que pena de você. Fala para ele, que pena que nada. Fala para ele, fala, Deus tem uma história completa e perfeita para você, isso vai passar em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia, aleluia. Então isso é importante demais. Nós vemos Paulo está dizendo, eu sei o que é ter abundância, mas eu também sei o que é passar necessidades. Paulo narra um monte de coisa, no final ele diz assim, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Alguém que está vivendo o propósito que Deus designou, ele precisa entender que o momento de agora, ele não é o fim. O momento de agora, ele é apenas um processo necessário para a construção de algo grandioso que talvez ele ainda não pôde ver. Meu irmão, eu quero dizer para você que uma das coisas que mais nos tira de crises é a capacidade de ser visionário. O que é o visionário? O visionário é aquele que enxerga o futuro, ele enxerga o propósito, ele enxerga. Lembra de um visionário que teve um sonho na Bíblia? A Bíblia diz que um certo homem, ele ainda não tão homem, um jovem, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê inclusive os seus irmãos prostrados diante dele. Eu estou falando de quem, gente? José. A Bíblia diz que ele tem um sonho maravilhoso, e aí ele comete um dos maiores erros da sua vida, que foi, ele contou seu sonho para quem não deveria. Mas aquilo era importante. José passa por um processo, ele é vendido, ele é escravo. Você já imaginou se José, quando estava preso, ele pensasse, eu acho que aquilo tudo era mentira, eu acho que aquele propósito de Deus para mim, aquilo era tudo errado, era coisa da minha cabeça, eu comi demais no dia anterior e por isso que eu tive aquele sonho. Eu tenho plena convicção de que o tempo todo José, ele estava preso, mas ele estava olhando para o sonho. Ele estava preso, mas ele estava lembrando da palavra de Deus. Ele estava preso, mas ele estava enxergando as visões que Deus deu. Ele estava dizendo, esse é um momento que vai passar, mas eu vou experimentar aquele momento que Deus reservou para mim. Ele irá cumprir a sua palavra, porque ele não é homem para que minta. Ele tinha essa visão. Olha para o seu irmão e fala assim, existe um Deus. Fala para ele que enxerga muito melhor que você. Fala para ele, você só enxerga o hoje, você só enxerga o agora. Filipenses capítulo 4, versículo 11, olha o que a Bíblia diz. E talvez isso daqui seja uma das maiores chaves que existem para a felicidade. E inclusive é uma coisa que eu preciso trabalhar muito, a minha esposa me ajuda muito a trabalhar nisso. Filipenses 4, 11 diz assim, digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, lembra? Em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como que de fome, assim de abundância como que de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Quer um segredo para a felicidade? Contentamento. O que é contentamento? Tem gente que confunde contentamento com comodismo. O que é a pessoa que está no comodismo? É alguém que se acostumou com algo ruim, que poderia ser muito melhor, e ele não faz nada para se mover.
Ele sabe o que poderia fazer, mas ele muitas vezes não tem força, não tem iniciativa. E eu preciso te fazer essa pergunta nessa noite: quais são as áreas da sua vida que você está se comportando de maneira medíocre, de maneira completamente acomodada? E talvez o Senhor já tenha te incomodado em relação a isso, talvez em relação à sua vida com Ele, a sua oração, a sua leitura da palavra, talvez até mesmo com um tratamento que você tem com um familiar, com um amigo, a forma como você se relaciona com as pessoas, e talvez você tenha negligenciado isso. Isso é alguém que é completamente acomodado. É diferente de alguém que tem contentamento. O que é alguém que tem contentamento? Jesus tem uma multidão para alimentar, e Jesus pergunta: e aí, gente, quanta comida nós temos? A Bíblia diz que eles fazem um grande junta-junta ali. Todo mundo mexe nos bolsos, mexe nas sacolas, mexe nas bolsas. Todo mundo traz o que tem. E tudo que o povo tinha era 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que quando Jesus recebeu aquilo, Jesus falou o quê? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Olha um monte de gente que eu tenho para dar comida aqui, ó. Olha quanta necessidade eu tenho e quanto recurso eu tenho, seu bando de infeliz. É isso que Jesus disse? A Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos. Sabe o que ele faz? Pai, graças te dou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você quer uma chave para você ter abundância, eu quero dizer para você, você vai ter abundância no dia que você tiver a capacidade, a estrutura de coração, a gratidão de coração, de erguer para o céu o que Deus te deu e dar graças por isso. No dia que você tiver a capacidade de se achegar a Deus e falar: Senhor, eu te agradeço por isso. Eu te agradeço tanto por isso, porque o Senhor tem provido na minha vida através disso daqui. Eu vejo tanta gente que ele quer chegar no próximo nível, e enquanto ele não chega no próximo nível, a única coisa que ele faz é amaldiçoar o nível atual. Esse emprego não presta, esse emprego é uma porcaria, eu não dou conta mais, eu não aguento mais isso, eu não consigo mais isso, essa faculdade é uma porcaria, a instituição é uma porcaria, a minha família não é a melhor, eu queria ter uma família melhor, eu queria ter uma esposa melhor, eu queria ter filhos melhores. Eu sinto te dizer, mas Deus não irá te dar nada melhor do que você tem enquanto você não tiver um coração que se contenta. Deus não vai te dar. Pai, graças te dou. Graças te dou. Pergunta para o seu irmão assim: pelo que você tem que dar graças hoje? Ó, eu nem sei o que é, mas eu vou acertar agora. Olha para mim, ó. Você precisa dar graças hoje por alguma coisa que entre ontem e hoje você reclamou. Aí você já vai ter uma noção. Porque geralmente a reclamação ela é diária. Quem dera a gratidão fosse diária. Nós somos melhores em reclamar do que agradecer, sim ou não, gente? Sim ou não, gente? O tempo está maravilhoso durante 300 dias. Se um dia o tempo ficar, entre aspas, ruim, não sei se existe tempo ruim, o que a gente faz? Pô, mas que tempo ruim, hein? Nossa, esse tempo, eu não aguento esse tempo não, hein? Esse aí é para adoecer a gente, ó. Quem é que aguenta isso? Deus que me livre desse tempo. Ah não, Deus me livre. Nossa, hoje já está sol, está calor, está sol. Vai lá para os países nórdicos lá, ter 6 horas de luz só durante o dia, o resto é só chuva e noite. Irmão, tem um segredo da vida que é completamente carnal. Eu vou te dar um segredo da vida carnal para te alegrar. Tem sempre alguém mais lascado que você. Tem sempre alguém com um problema pior que o seu. Pastor, que nada, o meu problema é maior. Ah é? Tira um tempinho amanhã, vai numa UTI. Tira um tempinho amanhã, ou melhor, num dia de visita da prisão, e vai na porta de um presídio conversar com as mães que estão indo visitar seus filhos, que elas criaram, treinaram, falando que seriam médicos e se tornaram assassinos. Vai bater um papo com ela. Nós precisamos desenvolver essa capacidade de contentamento. Por quê? Porque essa é uma chave de felicidade, meu irmão. Alguém que se contenta com o que Deus dá, não é acomodar, é se contentar. Quero ouvir um amém, gente. Olha para o seu irmão e fala assim: não é para você se acomodar, tá bom? Fala para ele assim: existe muita força em você. Fala para ele: Deus vai usar essa força. Fala para ele: mas enquanto algo maior não chega, seja grato pelo que Deus colocou nas suas mãos hoje, em nome de Jesus. Outro ponto importante, nós vamos ler Salmo capítulo
capítulo 119, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Deixa eu alterar essa palavra para dizer: felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes são os que guardam as suas prescrições e buscam todo o coração. Quero ver um amém, gente? Existe uma chave para a felicidade que se chama obediência. Obediência. O que isso significa? O reino de Deus é semelhante a um homem que, pegando a sua casa, ele edifica sobre a rocha. Antes, essa mesma passagem, essa mesma ilustração de Jesus conta a história de um homem que ele constrói a sua casa sobre a areia. E aí a Bíblia diz que veio a chuva, veio o vento forte soprou e a casa desse homem caiu. Mas a Bíblia também diz de um homem que escolheu uma bela pedra, fez uma bela fundação, ele furou alguns metros fazendo um belo tubulão, né? Ele se preparou ali, ele calejou as suas mãos, ele investiu muito tempo, ele fez ali uma estrutura boa e ele constrói a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que a mesma chuva que veio, o mesmo vento que veio e que soprou sobre a casa daquele homem que estava ali na areia, foi a mesma chuva, foi a mesma tempestade, foi o mesmo vento que veio sobre a casa que estava sobre a rocha. O que isso significa, pastor? Isso significa que os desafios dessa vida, eles estão postos para todos nós. Você acha mesmo, irmão, que o fato de você vir à igreja, ser dizimista, fazer boas obras, Deus vai te livrar de todos os desafios da vida, de todas as provas da vida? Você acha mesmo? Outro dia eu estava numa reflexão, tenho vivido um contexto de proximidade meio turbulento nesses dias, de pessoas que nós amamos muito, e eu estava numa reflexão, e o Senhor me trouxe algo muito forte. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem alguém que deveria ser plantado em terrenos problemáticos, é o povo de Deus. Por quê? Porque você já imaginou um ambiente cheio de gente, cheio de problema, e ninguém para ter uma palavra de fé, para dar uma estrutura? Irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei quais são as noites que Deus te permitirá viver, eu não sei quais são as escuridões que Deus te permitirá viver, mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão: no meio das trevas você será luz, você será força, você será ânimo, você terá uma palavra de fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fonte de força. Fonte de força. E para fechar, Atos capítulo 20, versículo 35. Hoje foi uma chuva de textos. A Bíblia diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Em resumo, eu quero dizer para você, e eu falei disso no domingo: não existe felicidade solitária, não existe felicidade individual, não existe, quero dizer com todas as letras, você nunca vai ser feliz sozinho. Você tem que ser feliz consigo mesmo, amém? Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas se você se isolar dentro da sua casinha, se você se isolar, se você não se permitir relacionar, abençoar pessoas, servir pessoas, se você não tornar a sua vida uma vida útil para o próximo, a tua vida daqui a pouco vai começar a perder o sentido. Um dos maiores sentidos da felicidade, um dos maiores segredos da felicidade é você, eu vejo isso para mim hoje é uma das coisas mais alegres que eu tenho, é ver meus filhos comendo, irmão. Eu não sei explicar porque que eu me alegro tanto nisso, mas você quer me deixar feliz, é quando eu vejo aqueles dois baixinhos, barrigudos, sentados no chão, com um pratinho na mão, fazendo aquela bagunça e comendo. Ou seja, qual é a origem dessa felicidade? É saber que, puxa, eu estou provendo esse alimento para um ser filho de Deus, que está crescendo, que está sendo treinado, vai ser um grande homem de Deus, vão ser homens que vão marcar essa geração, e eu tenho o privilégio de servi-los e formá-los. Se você acha que é bom alguém te convidar para jantar, experimente um dia convidar uma multidão e pagar a conta. Não existe alegria maior.
Não existe alegria maior do que servir. Não existe alegria maior do que poder dar, do que poder contribuir com pessoas, irmão. E eu quero dizer isso para você hoje, como tem sido a relevância da sua vida, meu irmão. Quem tem sido beneficiado com a sua existência? Quantas pessoas você tem servido nesses dias? Como, pastor, servir? Como? Da maneira mais simples, da maneira mais besta, mais supérflua que você acha que possa ser. Servir o próximo é uma das coisas que mais gera felicidade em nós. E a Bíblia está dizendo isso. Melhor é dar do que... E quem não entendeu isso ainda é porque é mesquinho e vai morrer miserável. Eu senti dizer. Olha para o seu irmão e fala assim: entregar, servir, sempre será maior e melhor do que receber e ser servido. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, um coração generoso. Pai, que o Senhor desperte em nós nesses dias um coração servo com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. Que o Senhor nesses dias ative o nosso coração, ó Deus, para a compreensão da generosidade que nos traz felicidade. Ó Deus, que o Senhor nos ajude nesses dias, ó Deus, a servir pessoas que estão perto, mas também pessoas que estão longe. Coloca nas nossas mãos tudo que nós precisamos para servir essas pessoas em nome de Jesus. E você que recebe, faz uma festa, celebre ao Senhor. Aleluia. Se coloca sobre os seus pés. O que é a felicidade bíblica? Relação íntima com Deus, cumprimento do propósito ao qual nós fomos criados, contentamento em todas as circunstâncias e serviço ao próximo. Esse é o segredo da felicidade. Eu não consigo ver, biblicamente falando, uma felicidade que destoe, que fuja dessas coisas tão simples. Aleluia. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom podermos, ó Deus, meu Deus do céu, irmão, como é bom, como privilégio é para nós estarmos num ambiente onde nós somos sim fortalecidos e ativados, mas nós também temos a oportunidade de abençoar pessoas. Como assim, pastor? Eu nem sou pastor. Se você amanhã no teu trabalho, se você compartilhar um pouquinho dessa palavra com alguém, você vai ter a oportunidade de servir essa pessoa. Se amanhã no teu trabalho, se amanhã na tua faculdade, se ainda hoje você tiver a oportunidade de pegar um link dessa palavra e compartilhar e mandar um áudio para alguém falando: fulano, eu lembrei de você hoje, eu preciso compartilhar essa palavra com você. Isso já é um serviço imensurável. E eu sinto que a igreja, de maneira geral, ela tem perdido essa compreensão de que o nosso papel é servir. Nosso papel não é ser servido. O nosso papel não é apenas ser alimentado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu não quero uma igreja de gente espiritualmente obesa. Eu não quero uma igreja de gente que está cheia de palavras, de experiências. Que culto maravilhoso foi esse, que palavra maravilhosa foi essa, que louvor maravilhoso. Eu estou cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. E agora? O que você vai fazer com isso? Você precisa transbordar isso. Eu estou dizendo que você tem que ser líder, muito menos pastor. Mas uma coisa, todos nós temos uma obrigação bíblica, que é: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Compartilhar aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos visto e ouvido. E é sobre isso que eu quero que você ore nessa noite. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e que você orasse falando: Senhor, como eu posso servir o Senhor? Como eu posso servir o seu reino? Como eu posso servir a minha casa? Como eu posso servir a minha família? Coisas simples. Você, marido, como você tem servido a sua esposa? Esposa, como você tem servido o seu marido? Filhos, como você tem servido seus pais? Pais, como você tem servido seus filhos?